Boa noite, pessoal. Estou dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal, tratando hoje do que está disposto nos artigos 91, 91A e 92 do Código Penal, no tocante aos efeitos da condenação. Então, é relevante que a gente fale, né, no que diz respeito aos efeitos da condenação, que esses efeitos que estão elencados nesses artigos são efeitos extrapenais. Porque é óbvio que o primeiro e o principal efeito da condenação, e outra coisa, são efeitos secundários. E o principal efeito da condenação é o efeito relacionado à execução da pena, ou seja, a obrigação de executar a pena que lhe for imposta. Assim como também no caso do semi-imputável, que ao se aplicar a pena e logo após substituir pela medida de segurança, de se submeter ao tratamento que lhe for imposto. É relevante aqui a gente lembrando da última aula que tratamos de medidas de segurança, esquecemos de falar que a sentença que trata da medida de segurança, ela é uma sentença absolutória. Exatamente por não haver culpa, ela vai absolver, é uma sentença que absolve, para em seguida, com o fundamento na periculosidade ou perigosidade do agente, impor a medida de segurança. Então, é uma sentença absolutória. Como existe uma medida de contenção, que é consequência jurídica do fato penal, que é a medida de segurança, ela é considerada uma sentença absolutória imprópria, exatamente porque ela exerce um controle social, ainda que esteja absolvendo o réu, absolvendo aquele que é declarado inimputável. Ela absolve para, em seguida, tratar da consequência que é ali aplicada de medida de segurança. Portanto, esses efeitos que hoje nós vamos analisar não dizem respeito a essa sentença absolutória imprópria, porque não são efeitos de esse desdobramento de impor a medida de segurança não é um efeito da condenação. Agora, executar a pena que lhe é imposta é um efeito primário e principal da condenação. Ou seja, de cara nós temos aí esse alerta. É óbvio também que, entre os efeitos secundários, nós teríamos que classificar e diferenciar efeitos penais da condenação, e aqui eu vou já elencá-los, porque a aula hoje vai versar muito mais sobre os efeitos secundários extrapenais. Mas existem, e nós estamos fazendo aqui uma análise, né, de vários efeitos penais, né? São secundários de natureza penal. Então, vamos aqui elencar alguns deles, os principais. Gera reincidência caso o condenado venha a cometer outro crime dentro do prazo a que se refere o artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Esse é o primeiro efeito. Segundo, aumenta o prazo da prescrição da pretensão executória em 1/3 no caso da prática de novo crime. Terceiro, interrompe a prescrição da pretensão executória de delito anteriormente cometido. Quarto, impede a obtenção do SUSI, salvo se a condenação for a pena de multa. Quinto, impede o privilégio nos crimes de furto, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, apropriação indébita, artigo 170 do Código Penal, estelionato, artigo 171, parágrafo 1º do Código Penal, receptação, artigo 180, parágrafo 5º do Código Penal. Impede o perdão judicial em crimes como na receptação culposa, artigo 180, parágrafo 5º, primeira parte. No tocante a uma condenação criminal pré-existente. Aumenta o prazo para a obtenção do livramento condicional em relação ao novo crime.
causa revogação do sursi ou do livramento condicional anteriormente imposto, gera a revogação da reabilitação obtida por delito anterior, impede a transação penal e a suspensão condicional do processo no caso de prática de nova infração penal. Artigos 76, parágrafo 2º, a linha, inciso 1, e 89, caput da lei número 9.099/95. E veda a redução da pena no crime de tráfico de drogas, ainda que o réu não se dedique a este tipo de crime de forma contumaz e não integre a organização criminosa. Artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343 de 2006. Então, todos esses que eu elenquei aqui são efeitos secundários, porque o efeito principal nós já observamos aqui, que é a imposição da pena, é o fato de executar a pena privativa de liberdade, a multa, ou a pena substitutiva que lhe é imposta, e é obrigatória essa execução, ou seja, esses são os efeitos principais de uma condenação criminal, e esses efeitos secundários de natureza penal foram os que aqui elenquei agora. No Código, portanto, nós já podemos tratar dessa análise, né, de maneira mais direta. Professor, desculpa, esses efeitos secundários estão aonde? Não, são elencados, estão espalhados, né, em todos aqueles artigos que eu coloquei inicialmente. Né? Não vão estar. É diferente do que ocorre com os artigos 91. Os efeitos extrapenais, eles estão aqui elencados nos artigos 91, 91A e 92 do Código Penal. O 91A foi acrescentado recentemente pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Então, é uma incorporação recente à norma penal, né, e ao Código nessa parte geral. Bom, existem os efeitos genéricos, e os efeitos genéricos estão nos artigos 91, 91A do Código Penal, e os efeitos específicos que estão no artigo 92 do Código Penal. A diferença é que os efeitos genéricos decorrem independente de qualquer motivação judicial, ou seja, são efeitos aplicados ou aplicados de imediato, independente dos juízes motivarem ou fixarem eles. E os do artigo 92 só poderão ser aplicados com a motivação, com o juiz realmente especificando os efeitos que estão ali elencados. Esses efeitos que estão aqui nos artigos 91, 91A, 92 do Código Penal são extrapenais, são efeitos extrapenais. E todos, vejam só, artigo 91, são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, inciso 1. Inciso 2, a perda em favor da União, ressalvar o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo crime com a prática do fato criminoso. Bom, vamos detalhar esses efeitos que estão aqui no artigo 91 do Código Penal, e são efeitos automáticos, né? Os do 92 não são automáticos, eles precisam da manifestação judicial. Esses, independente do juiz se manifestar, eles estarão aí previstos. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É óbvio que os juízes civil e penal
tem autonomia. O fato da vítima, por exemplo, ou de quem a represente, solicitar, ou de um terceiro lesado, né, pela prática do crime, solicitar civilmente a indenização, não impede que haja também no processo penal os reflexos, né, e necessariamente, quando a condenação criminal, inclusive, ela antecipa-se à questão civil, ela torna certo, ela torna definida a ideia, não pode haver uma contradição aí entre as jurisdições, ainda que elas sejam autônomas, ou seja, não é necessário que ninguém aguarde uma condenação criminal para partir no juízo civil em busca da liquidação de uma lesão, de um dano que sofreu por uma prática criminal. Agora, se existe a condenação criminal, essa obrigação de indenizar, ela é certa, ela se fixa como algo certo. Vejam que no artigo 387, vamos aqui para o Código de Processo Penal, artigo 387 do Código de Processo Penal, nós vamos ter a seguinte questão. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 1, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Inciso 2, mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto-Lei 2.848, de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. E o que nos interessa agora, para tratar desse efeito genérico do 91, inciso 1, é o que está no inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal. Fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, o juiz, no momento em que dá a sentença condenatória, ele pode fixar esse valor mínimo. Não quer dizer que é o valor definitivo, porque muitas vezes essa liquidação, no tocante à reparação civil, é demorada. Pode-se extrair o conteúdo dessa condenação e produzir uma ação civil ex delicta, ou seja, uma ação civil com base no fato delitivo que foi aqui onde o réu foi aqui condenado, e isso vai, sim, determinar, né, um valor definitivo, não é um valor mínimo, mas é o valor que, de fato, vai servir a essa reparação. Agora, há uma compreensão já, digamos assim, prevista e já definida, de que, para que essa condenação fixe um valor de reparação, isso deve vir pedido, solicitado, na denúncia, já de início, ou na queixa, tratando-se de ação penal privada. Por quê? Por conta do princípio da ampla defesa do contraditório. O réu não vai se defender apenas do fato penal, mas também dos valores que lhe sejam imputados em termos de reparação à lesão que ele gerou com a prática criminal. Então, isso tem que ser solicitado pelo Ministério Público, na hora que oferta a denúncia, ou pela vítima, ou quem a represente, quem esteja legitimado para representá-la, na hora que ela oferta a queixa. Ou seja, no pedido, além do pedido de condenação, ela deve também pedir essa reparação. Isso o Superior Tribunal de Justiça já avaliou. Existe uma dúvida de se ela já deveria propor um valor. Ou seja, o Ministério Público propôs um valor no momento em que
denuncia, ou a vítima propor um valor no momento em que oferta a queixa. Não é necessário. O Superior Tribunal de Justiça entende de que, como os fatos dependem muitas vezes de apuração e a liquidação só vai se dar ao final, realmente, de toda essa apuração, de todo o conhecimento desenvolvido sobre o fato penal, essa proposição de valor de início é desnecessária. Deve-se pedir apenas a condenação, a liquidação vai se dar no conhecimento do processo. Ao final, o juiz, em tese, e mesmo no campo penal, essa liquidação ela não se encerra, tanto que a norma processual penal determina apenas que o juiz impute um valor mínimo, o que significa que se a vítima ou ofendido ou terceiro lesado sentem que são insuficientes para reparar o dano, ainda cabe a ação civil ex delicta, com base na condenação criminal, porque ali vai se poder liquidar com maior cuidado, com maiores condições de avaliar o mal, né? E o dever de reparar, né, a partir daquilo que esteja construído na condenação criminal. Isso é fato, né? Me lembro, há um tempo atrás, de uma situação que a gente acompanhou, numa assistência pro bono, de um sujeito que foi vitimado num acidente de ônibus, onde ficou clara a culpa, né, por parte do motorista. Então, o motorista passou para a faixa contrária em velocidade e chocou-se com uma moto que vinha na faixa avessa, e ali a pessoa chegou a falecer. Então, a família queria tanto a condenação criminal, na época até queriam um fato doloso, mas isso claramente não era, né? Era uma situação culposa de uma não observância do dever objetivo de cuidado, mas queriam o dolo eventual, né, e tudo, e nós contribuímos, porque era um familiar e uma pessoa próxima, como assistente da acusação, funcionamos, e ele realmente acabou condenado culposamente. Mas eu alertava que era melhor a condenação no campo criminal, porque poderia se estabelecer aí uma ação civil ex delito. E, no caso, até com relação à própria empresa, pela culpa também de inelegendo, né, e a culpa do funcionário, né, no tocante ao risco que ele gerou e a representação da empresa. Só que a condenação criminal, ao ser obtida, digamos assim, a família não aguardou que os dois processos andassem em sequência. Entrou com os dois pedidos. Como a liquidação no campo civil estava demorada, acabou que a condenação criminal saiu antes e auxiliou muito, né? Porque você leva essa condenação criminal, acabou transitando também, porque o réu acabou, dentro dessa ideia de um crime culposo, se submetendo a uma pena restritiva de direito e aceitou, e houve o trânsito em julgado, ainda que na época ele já estava demitido também da empresa, a empresa não observou isso. Então, como tínhamos também pedido um valor, o juiz até fixou um valor mínimo, mas não houve impedimento para a liquidação no outro processo. Quer dizer, o outro processo já estava aberto, só foi incorporada essa condenação no juízo civil para tornar certo ali já não poderia ter uma absolvição no civil, né? Se houve uma condenação criminal, definiu-se a responsabilidade, tornou certo o dever de indenizar. O que vai se discutir agora são os valores, porque muitas vezes no campo penal realmente a cognição processual não está voltada para isso e não há um tempo hábil, né, para se fazer essa liquidação de valores. Aí você vai ter que fazer aquelas
expectativa de vida, era um jovem com 21 anos, universitário, tinha toda uma vida pela frente, né? Então você vai dimensionar esse valor para a indenização. E aí envolve, no caso também, a empresa, porque ainda que seja uma culpa de um dos seus servidores, né, ela depois pode até entrar com alguma medida com relação a isso, abater, né, de indenizações, talvez até noutra ótica, mas ela não vai poder se eximir. Então, essa questão da liquidação e a importância que nós temos quando encontramos aqui no artigo 91 do Código Penal a obrigação, né, da indenização, né, de tornar certo a indenização pelo dano causado pelo crime. Claramente também um efeito extrapenal, né? Estou tratando de um efeito secundário, não é um efeito principal, de natureza extrapenal. A outra, inciso 2. A perda em favor da União é salvar o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. Vejam aqui as condições de uma pessoa que tenha sido lesada pela prática criminal ou um terceiro que haja de boa-fé, né? Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, armas que não podem ser legalmente portadas, né? Pretextos para falsificação de moeda, equipamentos de laboratório mantidos de forma irregular, que servem também para a questão das drogas, né? Tudo isso são instrumentos, né, do crime, que consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituem fato ilícito. Essa perda se dá em favor da União. Essa perda se dá em favor da União. No tocante às armas, o Estatuto do Desarmamento diz que isso é remetido ao Exército, que pode ou inutilizá-las, a depender do tipo, ou distribuir para as forças policiais ou para o próprio Exército, se for o caso, mas é perdido em favor da União. Olha, como é ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé, a questão é definir se a propriedade desses instrumentos ou a posse estava completamente com o réu, e se assim estiver, essa perda se dá em favor da União, e, óbvio, que isso representa, né, de fato, algo que pode ser incorporado, né, ao patrimônio da União, ou, digamos assim, e aqui a questão que vai ficar clara vai ter que ser devolvido ao lesado ou terceiro de boa-fé, o lesado que portava de forma regular aquele bem, aquele instrumento do crime. Então, o que é que se coloca aqui? E se não se souber quem é esse lesado? Então, vai-se tomar todas as providências para avaliar esse bem e, se for necessário, exatamente por ser perecível, colocá-lo em leilão e depositar o valor na vara de ausentes. É isso que tem determinado o Superior Tribunal de Justiça para esses casos onde houver uma indeterminação com relação a esse lesado, exatamente porque você não sabe quem é efetivamente o proprietário, talvez, desse instrumento, que o poderia ou não possuir de forma irregular, porque se for possuído de forma ilícita, não há como se falar nessa devolução. B, e senão vai ser feita aquela história do sujeito que parece que foi até recentemente, o sujeito foi apanhado com
2 quilos de maconha, e tinha gente que estava requisitando porque disse que era dele, né? Não pode. Aí não pode ser devolvido, isso aí, obviamente, é perdido em favor da União e vai ser destruído, né? No tocante às drogas, a lei antitóxico dispõe dessa questão relacionada à destruição desse instrumento. Bom, B, do produto do crime. Produto é aquilo que diretamente a gente ofere com a prática criminal. Então, o carro que é furtado, a joia furtada, né, são produtos do crime. Ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, se eu furtei um carro e o coloquei à venda, o dinheiro que eu vou receber com a venda desse carro é um proveito auferido, né, é um produto indireto, né, que é um proveito que eu obtenho. O produto é um elemento direto, o proveito é algo que indiretamente eu aproveito, né, com a prática do fato criminoso. Também é perdido em favor da União. Nesses 2 casos, há perda em favor da União. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Quando você não localiza o produto e o proveito do crime de imediato, ou eles estejam no exterior, você pode determinar essa perda de bens e valores do réu no valor, né, dentro, equivalente ao que ele auferiu diretamente com a prática criminosa ou que ele ao que foi aproveitado dessa prática criminosa. Isso aqui foi acrescentado pela Lei 12.694, de 24 de julho de 2012. Esses 2 parágrafos, o primeiro e o segundo. No parágrafo 2º, nós temos, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens e valores equivalentes da investigação do acusado para posterior decretação de perda. Então, pode-se já lançar a mão de penhora ou hipoteca, né, no tocante a esses bens e valores equivalentes, né, de imediato, para posterior decretação da perda. Isso aqui é uma medida procedimental assecuratória desse efeito da condenação, que é a perda em favor da União desses produtos ou proveitos, né, da prática criminal. Bom, no artigo 91A, eu tenho, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comina pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Aqui é aquela questão relacionada à riqueza ilícita, ao enriquecimento ilícito, que vai ter que se fazer uma avaliação, mas veja só, isso tudo, alguns autores até condenam, porque dizem, sim, uma questão que é colocada por muitos se fala aqui que a perda em favor da União dos instrumentos do crime, do produto e proveito do crime, do valor do patrimônio compatível também na questão relacionada à produção criminal. Tudo isso está nos artigos 91 e 91A. Pergunta-se se pode aplicar as contravenções penais. Existem 2 correntes, uma mais restritiva, que diz que, como é um efeito da condenação e se trata de uma medida que traz uma consequência restritiva também para o réu, esses efeitos, como o Código Penal não pronunciou o termo contravenção penal, taxativamente deveriam ser interpretados apenas como efeitos aplicáveis à prática de crimes, e não de contravenções penais. Já
há uma outra corrente, que me parece acertada, que diz que no artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, temos declarado que a ela se aplicam todos os efeitos e todas as consequências que estão previstas também no Código Penal, quando ali não forem incompatíveis, quando não houver uma incompatibilidade clara, né, e determinada pela lei. De maneira que esses efeitos, ao que tudo parece, pela maioria da doutrina, aplicam-se também às contravenções penais. Essa é a questão que deve ficar clara para vocês. Então, no parágrafo 1º, nós temos, para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Patrimônio do condenado, todos os seus bens, ou seja, tudo que ele tenha em seu nome. Todos os bens, aí tem aqui o inciso 1, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha domínio, benefício direto ou indireto na data da infração penal, ou recebidos posteriormente, e transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. É aqui onde alguns autores dizem que esse artigo 91A, que foi incorporado pela Lei 13.964, que faz parte do pacote de anticrime de Moro, nesse inciso 2 vai precisar de uma interpretação ou bem restritiva ou não ser aplicado porque há ferimento do princípio da intranscendabilidade penal mínima. Pode alcançar pessoas que não são aquelas diretamente envolvidas no fato penal e tiveram, aí você pode dizer, mas professor, isso aí é tarefa de ocultação. É claro que se o sujeito compra um apartamento, ou tem um bem, um apartamento avaliado por 400 mil reais e transfere ele por 40 mil, esse valor, que é 1/10, né, do que seria o valor total dele, é irrisório e, portanto, fica clara aí a ocultação que esse sujeito é só um laranja. Isso tudo deveria ter um nexo causal muito bem provado, né, no processo, para que você veja que, na realidade, essa transferência é apenas uma ocultação. Do contrário, você vai estar afetando um terceiro por um fato de agente cujo autor é outro, e se ele tiver de boa fé, ou seja, existe aqui uma série de questões que não estão sendo bem detalhadas nesse inciso 2. Por isso que há várias críticas com relação a essa reforma. Ainda não fomos a fundo, né, porque precisaríamos entender como é que os tribunais vão decidir esses fatos, né, daqui para frente. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou procedência lícita do seu patrimônio. Lógico, isso faz parte do contraditório da ampla defesa. Se ele provar que ele conseguiu esse patrimônio de forma lícita, ele não vai perder. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Aqui é um outro problema. Essa diferença apurada, muitas vezes, tem que ser produto do processo, né? Você já está exigindo que o órgão ministerial faça, basicamente, uma pré-investigação e determine isso. Coisa, quando nós tratamos do inciso 1 do 91, demonstramos que isso não é necessário, porque é uma liquidação, é lógico, é necessário que ele peça a reparação, mas não necessário determinar valor quantitativo, né? Isso muda um pouco o foco, embora, de certa maneira, sob um prisma garantista, esse parágrafo 3º está bem construído e a pessoa vai se defender sabendo já qual é essa diferença entre o que seria lícito e ilícito que está sendo atribuída por parte do órgão acusatório. Bom,
O parágrafo 5º, nós temos os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado. Inclusive, na 11.343, fala assim, aviões, essa perda também é a lei declarada, né? E aviões, lanchas, barcos usados para o tráfico de drogas e que depois podem ou ser destinados aos órgãos de segurança e que estejam dedicados a esse combate, ou então serão leiloados e os valores revertidos em favor do Fundo Nacional de Drogas, né, que é o FUNAD, que é uma rubrica do orçamento da União. Então, a importância dessa questão, quando a lei especifica, no caso, a lei antidrogas especifica a forma e a rubrica que vai lidar, por isso que aqui estamos tratando do Código Penal, que é uma norma geral. Óbvio que, sendo omissa a lei especial no tocante a essa matéria dos efeitos, prevalece o Código Penal, que é mais ou menos aquilo que a gente acabou de falar com relação às contravenções penais. Como as contravenções são omissas com relação aos efeitos das condenações sobre contravenções penais, mas no artigo 1º diz que tudo que não for incompatível ao que esteja descrito na lei e esteja previsto no Código Penal se aplica a elas, a gente já entendeu que esses efeitos são aplicáveis também às contravenções, né, em princípio. Só que nem todas as normas estabelecem isso, e, portanto, tem que ter cuidado. Na 11.343, existe um tratamento específico para esses efeitos. Então, eu vou ter que me valer desse tratamento, como ocorre também na 9.605/98, no tocante aos crimes ambientais. Existe um fundo próprio da União que absorve tais valores, então é preciso termos essa atenção. Então, aqui no parágrafo 5º, os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado. Aqui criou-se também uma hipótese onde, se é na Justiça Comum Estadual que está se fazendo esse combate a essas organizações criminosas, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ou seja, da justiça competente, pode ser perdido em favor também de um fundo na rubrica do orçamento estadual, do Estado Federado, não da União. Ainda que não ponham em risco ou em perigo, né, a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de serem utilizados para cometimento de novos crimes. Então, mesmo que esses instrumentos, só o fato de serem utilizados por organizações criminosas e milícias, já torna passível essa perda em favor da União ou do Estado, a depender da competência jurisdicional, se é federal ou estadual, no tocante à decisão condenatória, né? A decisão de onde foi prolatada a condenação. E, finalmente, depois de detalhados esses efeitos gerais, né, que estão aqui tratados, vamos tratar dos efeitos específicos que, diferentemente dos gerais, onde eles são automáticos, não há necessidade da motivação, né, para defini-los. Nós temos no artigo 92 o seguinte: são também efeitos da condenação. Aqui são efeitos específicos, extrapenais, portanto, secundários, né, não são também efeitos primários e principais. Inciso 1, a perda de cargo é uma ocupação, a função pública é um exercício, ou mandato eletivo. E o mandato, nós temos essa dimensão da representação política. Né? Bom, no A,
quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder. E aí nós vamos ter claramente os crimes que começam ali no artigo 312 do Código Penal, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, ingressam nessa ou violação de dever para com a administração pública. Os crimes de autoridade, os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, desde que tenha uma pena igual ou superior a 1 ano, combinada ao réu, levam à perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, desde que expressamente declarada na sentença. A sentença vai ter que declarar essa perda. Não é automático, tem que ser motivado. B, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Então, qualquer outro caso, quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 anos, vai haver também essa perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Veja que é bem clara a ideia de quando aplicada pena privativa de liberdade, não fala na multa. Portanto, poderia se tratar aqui, se for uma pena exclusiva de multa, vai ter essa repercussão? Em princípio, não. Não é possível. Mas aí nós temos, no inciso 2, o seguinte: a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outro igualmente titulado o mesmo poder familiar, contra filho, filha, ou descendente, ou contra tutelado, ou curatelado. Os crimes do 133 do Código Penal, abandono incapaz, 134, maus tratos, aliás, 136, maus tratos, são crimes que, na forma simples, são punidos com detenção. Então, não gerariam essa incapacidade para o exercício do poder familiar. Vejam que houve uma alteração recente pela Lei 13.715, de 24 de setembro de 2018, alterando essa redação, que hoje não se chama mais pátrio poder, que tinha essa dimensão realmente do homem, né, que exercia esse poder intrafamiliar. Hoje o poder familiar é indistinto, tanto pode ser exercido pelas mulheres como pelos homens, a depender da circunstância e de forma contínua. O abandono incapaz, se resultar lesões corporais graves ou morte, ele está dentro de uma forma qualificada. Acompanhamos um caso há vários anos atrás, ainda na década de 90, de que um casal recém-casado, muito jovem, não encontrou com quem ficasse com o filho, e moravam em Garanhuns, aí deixaram o menino de 3 anos trancado dentro de casa para curtir o carnaval lá em Olinda. Aí descer para Olinda e deixaram o menino lá. Ora, é um abandono de incapaz. Em princípio, pode ter algumas repercussões, obviamente teve, né, com relação ao juizado avaliar isso. Agora, em princípio, não houve esses efeitos qualificadores, né, porque depois de um dia o menino chorando lá dentro, um vizinho arrombou a porta, né, e salvaguardou o menino, entregou para os avós, eles responderam pelo tipo penal, mas não havia, em princípio, essa forma qualificada, né, que levasse à detenção. Ainda assim, o juiz da Vara da Infância e Juventude, não por um efeito da condenação, mas por outro juiz que envolveu assistência social e tudo, colocou em família substituta, porque aí deu a guarda da criança para os avós, né? Mas aí é uma medida protetiva, não é o efeito secundário da condenação que está
aqui, que poderia ser gerado se deste fato resultasse uma lesão grave ou a morte, né, que seria terrível, né, da criança, né, que aí é um abandono de incapaz, aquilo que está previsto no 133 do Código Penal. Agora, é uma baita irresponsabilidade, né, a pessoa deixar a criança para ir brincar carnaval, né, mas é próprio de, não sei, né, das loucuras que alguns, né, praticam. O casal vive bem até hoje, né, vivem festivamente, mas resolveram não ter mais filhos, e a criança cresceu, hoje participa do carnaval com os pais. Bom, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Óbvio que aqui, se o veículo é usado como fuga para um assalto, né, a prática de um crime doloso, ou se ele é utilizado para um homicídio, né, atropelamento com resultado de homicídio, pode ser declarado esse efeito secundário e extrapenal da condenação da inabilitação para dirigir veículo. Não é? Pergunta-se sempre a duração desses impedimentos, né, da perda do cargo, quando é que a pessoa volta à normalidade, até porque um dos efeitos, sempre, sim, eu tenho até esquecido, pela Constituição e também aqui, que um dos efeitos da condenação é a perda dos direitos políticos, né? Pelo período da execução da pena. Quando é que se recupera? Quando é que se recupera essa possibilidade? Extinta a punibilidade, se não for determinado prazo, né? Porque tem algumas dessas condenações onde existe, mesmo após o prazo de cumprimento, algum prazo a ser cumprido, na lei de improbidade administrativa, nós temos alguns prazos de imediato, independente da reabilitação, a pessoa volta, inclusive a questão dos direitos políticos é de imediato, cumpriu a pena, extinguiu a punibilidade pelo cumprimento ou por uma prescrição, de imediato ele recupera esses direitos de votar e ser votado, né? Não tem esse problema. Bom, no 92 vem o parágrafo único que diz aquilo que nós colocamos. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivamente declarados na sentença. Com isso, basicamente, nós concluímos, né, essa parte relacionada à aplicação da pena, chegamos aos efeitos da condenação. Elencados aqui estão os efeitos extrapenais. No início da aula, a gente fez aqui uma leitura de efeitos penais, que são efeitos penais, mas secundários, porque o efeito penal primário é executar a pena que lhe for imposta, tá certo? Então, pessoal, como eu disse, a aula hoje era bem rápida para que a gente pudesse tratar desse conteúdo. É um conteúdo que está no programa, mas é um conteúdo pequeno, né? E, em princípio, bem fácil, porque está totalmente positivado. Tem uma outra questão, que é, como a gente colocou aqui, que precisa de um certo detalhamento, tá certo? Alguma dúvida, alguma questão que queiram fazer com relação aos efeitos? Aqui não, professor. Não? Tá bom. Então, gente, vou gravar, também vou colocar, porque estamos até com uma frequência, mas só da metade, né? 50%. A ação penal é um tema relevante, também espero uma boa frequência, mas procurem não faltar nas causas de extinção da punibilidade, a partir da segunda que vem, daqui a 8 dias, por conta exatamente da relevância que tem a matéria, tá bom?
E aí a gente, de qualquer maneira, está ofertando também assíncrono, né? E todo mundo vai poder acessar a aula mesmo, a aula de hoje. Então, um abração, né, pessoal, e até para a semana. Professor, Diga aí, Jonas. Jonatas, o senhor até frisou lá no artigo 91A, inciso É. segundo, que a depender, né, das decisões dos tribunais, aquilo ali vai ser provavelmente um ponto muito forte para Eu acho que eles vão restringir, né, Jonatas? Eu não sei se eles vão tornar, eles vão dar uma interpretação conforme a Constituição, né? Então vai ter muito algum provável, tipo. né? É muito Uma série provável. de ações declarando inconstitucionalidade, e provavelmente o Supremo vai dar Vai limitar essa interpretação, de maneira que Isso. você vai ter que se tomar muito cuidado para aquela decretação, né? Porque ele pode levar realmente à violação do princípio da pessoalidade da pena ultrapassar a pessoa do condenado, do réu, e alcançar um terceiro de boa fé, ou alcançar. Faltou alguns elementos, talvez, na construção do tipo. Eu até entendo que ele está querendo atingir o laranja, o sujeito que está na ocultação patrimonial, mas ele precisaria ter detalhado melhor isso e pode trazer algumas interpretações que levem à reforma das sentenças, né? Isso, com o tempo, aí os tribunais vai caber ao STJ e ao STF delimitar isso melhor. Não ficou muito claro na lei, né? Mas com certeza isso vai ser feito, tá bom? Alguma questão a mais? É isso mesmo, obrigado. Um abraço, né, pessoal? Boa noite a todos. Então, nos vemos. Sexta nos vemos, mas é que eu vou estar aqui, mas vão ser as meninas, né, que vão dar a aula de ação penal. Melissa e Ilana, né, estão aí na sala. A gente aguarda para sexta-feira. E na segunda a gente começa matéria nova, matéria importante, que é causas de extinção da punibilidade. Tá bom? Um abraço, até sexta-feira. Valeu, professor. Até sexta. Tchau, Adriana. Boa noite, professor. Boa noite, Boa gente. noite, Até Ilana. sexta. Até sexta. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.